e mistura essas duas coisas, Fique aqui agora para entender o sistema massa-mola com Sukita. E é isso aí, começa a ouvir falar sobre MHS, vem logo nas questões o termo massa-mola. É um sistema composto por uma massa M, um corpo de massa M, e uma mola, que a gente chama geralmente uma mola de constante elástica K. Então, analisando esses dois corpos oscilando juntos, que a gente vai analisar o movimento harmônico simples. Então, bora começar aqui só vendo algumas características rapidão. Aqui eu tenho o sistema massa-mola. Essa situação aqui do meio é a situação em que a mola está relaxada, ou seja, ela não está nem alongada nem comprimida. Ela está relaxada, não tem força elástica aqui. Então, minha massa para aqui numa posição de equilíbrio, 0. Se eu pego ela e faço isso, empurro ela aqui, comprimo a mola e solto, o que é que vai acontecer? Essa mola vai começar a trabalhar, esse corpo vai ficar oscilando, vai e volta, justamente nesse sentido. E esse é o MHS. O corpo passa a oscilar entre uma posição mais A e menos A, que é o que a gente chama de amplitude. Já colocando uns conceitos aqui, o que é importante a gente saber? Quando a gente está oscilando, o que é que acontece? O corpo vem, para inverter o sentido do movimento e volta. Para inverter o sentido do movimento e volta. Então, nesses pontos de extremidade aqui, a velocidade do corpo é 0, porque ele para momentaneamente para inverter esse sentido. Se ele para momentaneamente para inverter esse sentido, a energia cinética do corpo é 0. Concordam? Beleza, aqui a energia cinética é 0. Lembra que existe uma energia potencial associada às molas, que é a energia potencial elástica dada por kx² sobre 2, ou seja, quanto maior a deformação da mola, quanto mais comprimida ou mais alongada está a mola, maior a energia potencial associada a ela. Então, nas extremidades aqui, a gente vai ter quem? Energia potencial máxima. Energia potencial máxima. É o contrário do que acontece aqui no meio. Se aqui no meio eu não tenho deformação, minha mola está relaxada, minha energia potencial aqui vai ser igual a 0. E veja, conservação da energia aqui. A gente trabalha com o sistema conservativo. Se eu tenho energia potencial armazenada, esse corpo vai usar essa energia, vai converter a energia em energia cinética. Aqui no meio, antes eu tinha muita energia potencial e aqui eu já não tenho mais nada. Toda essa energia aqui foi convertida em quê? Em energia cinética, energia do movimento. Agora ela tem uma velocidade. Essa velocidade aqui no meio é máxima. Então eu tenho minha energia cinética máxima aqui no meio. Então essa é a característica básica do MHS. É a partir daqui que a gente vai analisar todos os procedimentos, todas as questões. E você vai ver que vai ficar bem tranquilo. Bora analisar o tempo que esse corpo gasta para realizar um ciclo, ou seja, sair do ponto, bater lá e voltar, que é o que a gente chama de período, esse tempo. Bora analisar de quais fatores esse cara depende. O período, como eu acabei de dizer, é o tempo que o sistema massa-mola demora para realizar qual trajeto? O trajeto de 4 amplitudes dessa, porque ele sai de um ponto, vai, bate lá e volta. Então ele percorre A e A. 4 vezes a amplitude. Então é esse percurso aqui que ele faz. O período, que é um tempo, é dado em segundos. Ele é dado por quê? 2π raiz de m sobre k, em que m é a massa em quilogramas e o k é a constante elástica da mola, ok? Geralmente dado em Newton por metro. Então, é a partir desse equacionamento que a gente acha o período. Ah, mas a questão pediu para eu achar a frequência. Você já sabe que a frequência é 1 sobre o período. Então, você usa essa fórmula, acha o período e depois vem para cá para achar a frequência, ok? Isso daqui é a fórmula que me dá o período. O período depende de m
e de K. Aí bora fazer um desafio aqui agora. Veja, eu tenho essa situação aqui. Eu tenho o meu corpinho oscilando em uma amplitude de mais 2 e menos 2, mais 2 e menos 2. Ou seja, minha amplitude aqui são 2 metros. Ele vai de mais 2 e menos 2, mais 2 e menos 2. E digamos que ele tem aqui um período de 6 segundos. Um exemplo aqui, foi eu que inventei. Ele está aqui de mais 2 a menos 2, ele tem um período de 6 segundos. Ele tem uma massinha M e uma constante elástica K. Eu pego esse mesmo corpo, esse mesmo sistema massa-mola e boto aqui, ó, a mesma massa M e a mesma constante elástica K. Só que agora eu não vou puxar até mais 2 e vou soltar. Eu vou puxar até mais 4 e vou soltar. Agora a amplitude está maior. A amplitude agora está 4 metros de amplitude. O que é que vai acontecer com o período? Ele vai demorar mais? Vai demorar menos? Nada, né? O período depende só de massa e constante elástica da mola. Se eu estou mantendo a mesma massa e a mesma constante elástica da mola, eu não vou mudar nada. Não é porque eu aumentei a amplitude que eu vou mudar o período. O período só depende desses dois caras. Então aqui no nosso exemplo também seriam 6 segundos. Bora fazer um outro exemplo. Pego esse mesmo cara aqui e coloco em um plano inclinado de 45 graus. Vai mudar o período? Não vai. Continua nosso exemplo de 6 segundos, porque eu estou com a mesma constante elástica K e a mesma massa M. Agora eu vou pegar ele e vou colocar ele aqui na vertical. Não importa. Continuo com a mesma constante K e a mesma massa M. O período aqui vai ser 6 segundos. Se eu pego esse cara e levo para outro planeta, estou aqui na Terra e eu levo ele para Marte, depende da aceleração da gravidade? Não depende. Então o período continua o mesmo. Então é já para você ter essa noção de analisar a partir do equacionamento do que é que depende cada grandeza ali. Então preste atenção que o período cai muito em questão teórica também. Além de questão com conta, cai muito em questão teórica. Então você tem que ter essa frieza para analisar quando é que depende e de que depende para não cair em pegadinha em relação a isso aqui. Beleza, essa é a parte geral aqui do MHS. Onde é que começam as contas? Vou te mostrar umas equações que você vai se deparar e falar quem são alguns caras aqui. Aqui temos 3 equações. Equação para posição, para velocidade e para aceleração. Veja que aqui eu não tenho ninguém constante. Tanto a posição, quanto a velocidade, quanto a aceleração variam. E qual é a equação que vai me dar? A equação é sempre do tipo seno ou cosseno. A posição, que é o S de t ou x de t, é dado por A, que é a amplitude, cosseno de ômega t mais φ0. Esse φ0 a gente chama de fase inicial e o ômega a gente chama de pulsação. Esse ômega está relacionado com o K e com M, ok? E aqui o tempo t. A partir dessa equação a gente pode encontrar essa, que é a da velocidade, e a da aceleração. Nessa aula aqui eu não vou me embasar muito nesses equacionamentos, não vou mostrar porque existe um jeito mais fácil da gente trabalhar com o MHS sem ficar frisado aqui nessas equações. Então, só vou mostrar aqui para você bater o olho e já perceber que existem equações aqui, mas calma que as questões não são tão difíceis quanto aparentam ser essas equações aqui. Agora a gente falou de sistema massa-mola, desde o início eu falei que eu ia falar sobre o sistema massa-mola, mas vou abrir um parênteses aqui para relembrar você um pouco sobre o pêndulo simples. Mas o que é que pêndulo simples tem a ver com isso daqui? Tem a ver com MHS? A gente vai considerar aqui que para pequenas oscilações, para pequenos ângulos, e geralmente as questões, os vestibulares, as provas, vêm trazendo a situação aqui, quando eu tenho um pêndulo simples oscilando com pequenos ângulos aqui, esse movimento também vai ser um MHS. E veja se não tem lógica. Imagine que aqui ele está na extremidade, então aqui ele para. Na extremidade a velocidade é 0. Velocidade é 0 na extremidade. Ah, e aqui no meio? Aqui no meio a velocidade é máxima. Uma coisa que a gente ainda não tinha comentado. Se aqui no meio a velocidade é máxima e
nas extremidades a velocidade é nula, a gente já falou dela. Mas e a aceleração? A aceleração é aqui no meio, a aceleração ser nula, força resultante ser nula, e nas extremidades a aceleração ser máxima. Ok? Veja aqui as condições aqui, as características do pêndulo simples, nesse caso é de um MHS. Então a gente considera sim o pêndulo simples sendo um MHS. E para não se estender mais, bora fazer já uma questão bem rápida e tranquila do sistema massa-mola, não vou entrar em pêndulo agora, para a gente dar uma treinada e já fixar esse assunto. Deixa-se o quilograma padrão, 1 kg, oscilar livremente na extremidade de uma mola ideal, sendo que o faz com frequência igual a 1 Hz. Então, vou pegar aqui em uma mola e eu vou botar uma massa M de 1 kg. E ele está dizendo o quê? Que essa massa M de 1 kg está oscilando com a frequência de 1 Hz, ok? Em seguida, retira-se o quilograma padrão e em seu lugar vai colocar um corpo de uma massa desconhecida M. Então, vai colocar uma massa, eu vou chamar assim, de Mzão, que a gente não conhece. Só que agora, a frequência vai ser de meio Hz. Aí ele pergunta qual é a massa M. Lembre, eu não falei que a frequência é 1 sobre o período? Então, o período vai ser 1 sobre a frequência. Para esse cara aqui, quem é o período? É 1 sobre 1, que vai ser 1. Então, o período aqui é 1 segundo. E para esse cara aqui, o período vai ser 1 sobre a frequência. 1 sobre 0,5 vai dar 2. Então, o período para esse cara aqui são 2 segundos. Qual é aquele equacionamento lá da gente? O equacionamento é período igual a 2π raiz de m sobre k. Então, para esse cara aqui, o período é 1, é 2π raiz de m, que é m? 1 sobre k, que é a constante elástica dessa mola, ok? Então, se a gente fizer a conta, 1 igual a 2π sobre raiz de k, e a gente sabe que raiz de k é igual a 2π, k é igual a 4π ao quadrado, ok? Essa é a mesma mola que eu trouxe para cá, a gente só mudou a massa m. Então, essa constante k daqui da mola vai ser os 4π ao quadrado. Então, quando eu for calcular t igual a 2π raiz de m sobre k aqui, o t são 2 segundos, 2π raiz de quem é esse m que a gente quer saber? O k vai ser 4π ao quadrado. 2 igual a 2π raiz de mzão. O 4π ao quadrado pode sair da raiz como 2π. Cortei aqui, raiz de m é igual a 2, m é igual a 4 kg. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo e valeu!